Olá, meu amigo, olá, minha amiga. A minha gatinha veio aqui na frente do meu computador para começar esse episódio, então se você está vendo no YouTube, você vai ver ela passando na frente da câmera, como se nada tivesse acontecendo. Eu dei uma sumida por aqui. Ontem foi a primeira vez que eu falei lá no meu Instagram sobre o que aconteceu, um pouco do que aconteceu com a minha vida, mas eu parei de tomar a pílula anticoncepcional há 1 ano e meio atrás. E eu fui para o Brasil visitar minha família em dezembro e fiquei até janeiro, final de janeiro. Então, em fevereiro, eu voltei para a Austrália com uma dor insuportável. Eu tinha uma dor muito forte e eu pensei que era apendicite. Fui para o médico, ela avaliou e ela falou assim: tem alguma coisa estranha aqui. Eu consigo ver que, tipo, tá muito tenso nessa região abdominal, na região das costas, tanto na parte superior aqui onde ficam os ombros, como na parte inferior, que era a minha dor principal. E aí ela pediu para fazer uma bateria de exames e ela descobriu várias coisas. Para não ficar muito complexo esse episódio, eu vou só trazer um pouco da minha experiência, como foi ter sido diagnosticada com endometriose. E por que que eu vim trazer isso? Porque ontem a gente tem um podcast aqui na Austrália chamado Let's Chat Endo, que é de uma moça chamada Hayley. E ela e a Brooke, elas estão fazendo essa awareness sobre o que é endometriose, como a endometriose afeta a vida das mulheres. O podcast é maravilhoso. E eu sigo elas porque elas estão na mesma região que eu. Uma região Central-West aqui de New South Wales, na Austrália. E por isso elas fizeram um episódio falando que iam fazer um dia para que todo mundo se encontrasse e para que a gente discutisse e conversasse um pouco sobre endometriose. E elas iam trazer uma médica, que é uma médica que eu já acompanho aqui da Austrália. E eu fui porque eu queria ver a médica, queria ver a enfermeira, mas foi maravilhoso o nosso encontro ontem, e por isso que eu decidi vir aqui hoje falar um pouco mais sobre essa questão da endometriose, porque eu vi 4 mulheres muito maravilhosas que têm uma força incrível falando sobre a experiência delas. E eu vi como isso me fortaleceu e como isso me deu entendimento para eu vir aqui hoje e conseguir fazer de volta um episódio depois de tantos meses. Eu acho que eu já tô há 8 meses sem fazer episódio. Então esse é um episódio de volta, onde eu vou contar um pouquinho sobre como foi meu diagnóstico da endometriose e como tá sendo os meus dias e noites e como tem impactado a minha vida. Se você não quiser ouvir sobre isso, se você acha que isso não é importante, pode pular esse episódio. E tem alguns outros episódios antigos que eu falo muito sobre comunicação e como a comunicação tá inclusa em todas as áreas da nossa vida. E hoje eu vou te dar um pouco de exemplo na vida real de como a comunicação pode ficar distorcida e como a gente às vezes tem vontade de parar de se comunicar por alguns motivos. E quando quando eu fui diagnosticada com a endometriose, eu tive vontade de parar. E por isso que eu parei o podcast, eu parei tudo. Vocês vão entender o porquê. Então vamos lá, vamos começar esse episódio. Preparados, preparadas? Vamos lá, se você é homem, ontem foi muito legal que lá na nossa reunião tinha vários homens, vários maridos, namorados, que foram para dar suporte para as mulheres. Então é muito importante você ouvir esse episódio, porque esse episódio vai trazer para você um pouco mais de conhecimento, você vai saber o que fazer e como ajudar ela. A endometriose afeta cada 10 mulheres uma, então muitas mulheres são afetadas. E a endometriose é uma doença crônica que ocorre quando o tecido do endométrio cresce fora do útero. Esse endométrio que a gente chama é como se fosse a mucosa que reveste o útero. E aí, quando começa a crescer, pensa que começa a crescer tipo pólipos, nódulos de sangue e que ficam crescendo ali em todo lugar. Pensa assim, os órgãos estão todos ali funcionando perfeitamente. Quando isso começa a crescer dentro da gente, a gente começa a sentir dor, porque tem alguma coisa diferente ali. E o organismo, ele entende que tem alguma coisa diferente, então ele quer expulsar. Então, mulheres com endometriose, foi o meu primeiro sintoma, começam a sentir muita dor. E eu não sinto só dor no meu período menstrual. Não é só no meu ciclo. Eu sinto muita dor,
principalmente de noite, quando eu tô na cama, parada, relaxando. E é uma dor, tem vários tipos de dores, mas eu sinto uma dor como se fosse uma faca que tá sendo enfiada nas minhas costas e que parece que a pessoa tá mexendo essa faca. Então é uma dor muito forte. E ela começou só nas costas, então eu achei que era um problema de coluna. Fiz vários raios-x, olhei tudo que podia olhar. Fui no fisioterapeuta e aí o fisioterapeuta me falou: não, não é. Não é só coluna, você tem que procurar alguma coisa a mais. Vai no médico, porque pode ser um apendicite pela dor que você tá me descrevendo. E a minha médica começou a ver que o meu abdômen tava muito inchado, muito inflamado. Eu falei: nossa, eu sempre tive o abdômen inchado. Aí ela começou a me fazer algumas perguntas. Eu sempre tenho acne, já tenho 33 anos e continuo tendo acne. Já tomei Roacutan, já fiz tudo pra parar a acne nunca parou. Então a acne era uma coisa que me incomodava muito e que nós tentamos tratar de todos os jeitos e não deu certo. E aí quando ela falou assim: talvez a gente pode voltar pro Roacutan e vamos ver por que essa dor, então vamos fazer uma ultrassom. Vamos fazer todos os exames possíveis que você pode fazer. E aí ela me pediu todos os exames possíveis. Vários outros raios-x que eu não tinha feito do corpo inteiro. Um negócio do sistema nervoso que era para avaliar como estava, se o meu sistema nervoso estava tenso, se os meus nervos estavam em alerta. Eu fiz todos os exames, MRI, que é a ressonância magnética, aí no Brasil, e aí eu descobri várias outras coisas. Descobri que o meu sistema nervoso central estava em extremo estresse, e ela falou: isso não é normal, isso não é bom. E ela me mostrou a quantidade de nível de estresse que eu tava no meu corpo, e que isso tava retendo líquido, que isso tava inchando o meu abdômen, que isso tava me trazendo problemas digestivos. Então ela me pediu para ir procurar uma nutricionista. Eu procurei uma nutricionista, e ela me pediu para eu parar de comer tudo que era glúten e lactose. Então eu comecei há mais ou menos um ano atrás, parar de comer glúten e lactose. Enfim, ninguém descobriu o que eu tinha. Descobriram, na verdade, a minha glândula pituitária estava muito grande no meu cérebro. Essa foi a primeira descoberta. E aí eu tive que tratar isso. Então eu comecei a tratar essa glândula, foi a minha primeira opção, porque eu não tinha muito o que fazer. E aí comecei a tratar essa glândula. E aí foi muito interessante o que começou a acontecer. Eu comecei a fazer o tratamento e eu comecei a passar muito mal. E aí eles me explicaram que o remédio era muito forte, que estavam tentando diminuir o tamanho dessa glândula. E a minha menstruação ela já estava muito forte, mas começou a ficar muito forte. O fluxo da minha menstruação extremamente intenso. A dor, ela continuava o mês todo. Então não tinha um dia que eu pudesse falar assim: hoje eu tô bem. Hoje eu sou eu de volta. Que delícia, tá tudo ótimo na minha vida. Não tinha esse dia. Tinha dia que eu acordava com tanta dor que eu não conseguia levantar da cama. E parecia que eu tinha quebrado as minhas costas no meio de alguma forma, a minha barriga ali naquela região entre a barriga e as costas. E eu falava: gente, isso não é normal, deve ter alguma coisa, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa aqui. E aí voltei na médica, falei assim: não vai rolar. Aí ela me mostrou o resultado dos exames e o meu ultrassom mostrou que eu tenho vários cistos. E aí é um cisto muito grande, que é um pólipo no endométrio. E ela me perguntou algumas perguntas e começou a falar sobre endometriose, começou a me introduzir essa ideia. E eu contei pra ela como foi minha primeira menstruação no Brasil. Quando eu tinha 12 anos, a minha menstruação foi sinistra. Eu contei pra ela que toda menstruação eu não conseguia ir pra escola, eu ficava muito mal, eu cheguei a desmaiar, eu ficava com muita dor, eu sempre tive muita dor. E aí eu comecei a contar histórico e ela falou: meu Deus, tipo, você tem todos os sintomas da endometriose, você vai ter que procurar um ginecologista. Procurei a minha primeira ginecologista, que ela não foi nada legal. Chegou 2 horas atrasada no appointment dela, eu era a primeira pessoa que estava esperando pra falar com ela. Era 9 da manhã, eu já tava lá. Ela chegou às 11 da manhã, 10h55 para ser mais exata, e ela só me atendeu às 11h10. Ou seja, ela estava 2 horas atrasada. E ela não me perguntou nada sobre a minha vida. Ela simplesmente virou e falou assim: eu tô vendo aqui seus exames. Oi, tudo bem? Meu nome é tal. Eu trabalho aqui, como ginecologista e obstetrician. Eu tô vendo aqui que você vai precisar fazer uma cirurgia. Não tem jeito, você vai precisar fazer cirurgia. Vamos marcar a cirurgia. Pegou um papel e começou a fazer. E ela começou a fazer várias perguntas. E nisso eu comecei a chorar. Porque eu falei: meu Deus. Tipo assim, ela não me falou nada.
Aí eu falei, mas eu tenho endometriose? Eu vim aqui pra descobrir se eu tenho, pra ser diagnosticada. Ela começou a rir de mim. E ela falou: o que que você acha? Você acha que é normal ter essa dor que você tem? Você acha que é normal esse período do jeito que você acha que é normal ter acne com 33 anos? E aí eu fiquei muito chocada. Ela, na hora que ela me tratou daquele jeito ali, eu comecei a pensar assim, isso aqui é sério ou eu tô sonhando? Alguém tá me tratando assim aqui na Austrália? Um médico? E aí eu fiquei meio em choque, eu não tava esperando aquilo, e eu comecei a chorar. Mas a endometriose, ela afeta, não, as dores, elas afetam a mulher de uma forma tão forte que a gente começa a ficar fraca, a nossa saúde mental começa a ficar abalada. E ali, na hora que a médica me tratou daquele jeito, eu comecei a chorar. E eu não sou uma pessoa de chorar. E eu chorei, 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 chorei. E ela falou assim: chorar não vai resolver o seu problema. Você precisa fazer cirurgia e você tem que voltar pra pílula. E eu virei pra ela e falei: não, eu não vou voltar pra tomar anticoncepcional. Não quero, não me fazia bem. Ela falou: ah, mas você tomou por 20 anos. Aí eu falei: eu tomei por 20 anos um anticoncepcional que eu me adaptei. Agora, infelizmente, todos esses outros aqui que vocês me passaram na Austrália, eu tô tentando me adaptar e eu não me adapto, eu não gosto, eu não quero tomar anticoncepcional. E ela falou: então não tenho o que fazer por você. Você vai continuar assim. E eu falei: ué, gente, mas não tem nenhum tipo de tratamento pra dor? Eu tenho que ficar com essa dor 24 horas por dia, que me impede de trabalhar, me impede de viver, me impede de sair, porque eu não tenho vontade de sair, eu não tenho vontade de ver pessoas, eu não tenho vontade. Porque eu não dou conta, é muita dor. Você não consegue conversar com uma pessoa e ouvir o que ela tem pra falar se você tá com dor. Imagina você com dor, doente. Essa é a sensação, essa sensação. A endometriose, ela inflama essa região abdominal. E muitas mulheres têm isso, inclusive, no intestino. Então, a mulher para de ir no banheiro ou ela começa a ir no banheiro ter diarreia. Ela começa a ter uma dor que tem até um nome aí de intestino, inflamação no intestino. Então, assim, vai inflamando os órgãos naquela região abdominal ali. E começa a ficar difícil para comer, aí você não dorme, você não consegue beber muita água porque aí você sente muita dor. Enfim, parece que é uma mistura de coisas. Tem gente que começa a sentir problema na uretra. Enfim, é isso. Tá tudo ali, tá tudo conectado os órgãos. E aí você vai numa médica que fala que não, que ela quer ver só o útero como útero, né? E quer resolver um problema só, sem olhar pra você. E aí eu saí dali daquela médica muito abalada. Eu saí, eu chorei, 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 chorei dentro do carro. Mandei mensagem pra uma amiga, fui pro hospital, onde ela pediu pra eu ir pra marcar minha cirurgia. Aí a moça do hospital viu que eu não tava bem. Ela já, na hora que eu entreguei o documento, ela falou assim: você tá bem? Aí, ok, como é que você tá? Eu tô vendo o seu rosto. Aí eu falei: não, não tô bem, eu fui nessa médica tal, e isso aconteceu. Ela falou assim: essa médica faz isso com todo mundo. Ela é super grossa, ela acha que ela pode ser grossa com todo mundo. Deixa eu fazer um negócio aqui que, inclusive, eu nem poderia fazer. Eu posso até perder meu trabalho por isso, mas eu vou te dar o nome de outros 6 médicos que são ginecologistas e que fazem cirurgia nesse hospital, pelo seu plano de saúde, porque eu pago um plano privado, porque o Medicare na Austrália, ele é um sistema como se fosse o de SUS, mas mesmo assim você tem que pagar um valor. E nesse caso, que eu, por exemplo, com endometriose, o Medicare não cobre. Entrei na lista de espera como se fosse pelo SUS, pelo hospital público, pelo Medicare, para fazer essa cirurgia. Estou há 1 ano esperando, nunca recebi nenhum contato do hospital e eles falam que eu tô na lista de espera. Então, para vocês verem que, tipo, mulheres com endometriose, com dor, não é prioridade. Tirar os pólipos não é prioridade, principalmente porque é uma cirurgia que tem que ser feita e que pode ter que ser feita de novo. Então, tem mulheres que fazem essa cirurgia e em 8 meses, 9 meses, 1 ano, elas têm que fazer de novo. E é uma cirurgia geral, que você tem que ter anestesia geral. É uma cirurgia que é uma cirurgia grande, né? Que eles têm que realmente limpar toda a região da sua barriga, ver se tem mais nódulos e pólipos ali em toda a região, em vários órgãos. Então não é uma coisa muito simples. Então, pro hospital, eles vão pegar cirurgias que são de urgência e emergência, mas que vão embora, ou quebrou o osso, vai embora rápido. Acabou a cirurgia, vai embora, vai cuidar com o fisioterapeuta, a pessoa que paga. Então, assim, o Medicare, ele te dá algumas coisas, mas nesse caso da endometriose, não muitas.
E pra mim foi isso, eu não consegui ser diagnosticada nessa primeira médica, voltei pra minha médica GP, que é o clínico geral daí do Brasil, e conversei com ela, falei: "Nossa, foi péssimo, tive uma experiência terrível, ela me tratou assim, 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 ela chegou atrasada". E aí, quando eu contei isso pra minha médica tirou ela da nossa lista, da lista da onde eu vou, da clínica que eu vou, e falou: "Não, não quero esse tipo de médica, você tá com dor, você precisa melhorar". Enfim, fui para um médico homem, porque eu vi que ele estava na lista daquele hospital. E eu tinha uma amiga do meu trabalho que a filha dela fez essa cirurgia com esse ginecologista homem. E eu nunca fui no ginecologista homem, mas ele foi maravilhoso. Perguntou sobre tudo, sobre alimentação, sobre o sono, me deu um remédio para dor, me falou sobre um device, é um negócio que dá pra gente colocar na barriga para diminuir um pouco a dor. Me falou sobre a qualidade de vida, como eu posso mudar as coisas que eu faço, como fazer, como diminuir a dor de forma natural, me mandou pro quiroprata e naturopata. E aí quando eu olhei eu falei: "Meu Deus do céu, tipo, achei o médico, esse aqui tá me olhando como de uma forma holística, de uma forma geral", e eu fiquei encantada com ele, principalmente por ele ser homem e principalmente por ele ter me falado: "Dor não é normal". E eu não quero que as mulheres acham que ter dor sem estar no período menstrual é normal. E isso pra mim, tipo, foi maravilhoso. Era isso aí que eu queria, era esse tipo de pessoa. E eu vou fazer cirurgia com ele, mas só em agosto, pelo que eu estou vendo, porque eu dependo ainda de algumas coisas do plano de saúde, mas enfim, eu fui diagnosticada. Ele já me mostrou por que que ele me diagnosticou, que ele não precisa fazer cirurgia, mas normalmente ele falou que para fazer o diagnóstico geral, a pessoa precisa passar por uma laparoscopia. Então eu vou passar por essa cirurgia, ele vai avaliar outras coisas, né, como o ovário policístico, enfim, várias outras coisas, e eu já tô aprendendo agora a lidar um pouco melhor com a dor e com o dia a dia. Mas eu parei de fazer tudo que eu fazia. Eu parei de trabalhar no lugar que eu trabalhava, eu mudei para um trabalho perto de casa, eu parei de fazer todas as atividades, eu fui banida da academia, o médico falou: "Você não pode fazer academia por um tempo, porque o seu sistema nervoso central tá muito estressado". Então eu tive que aprender a parar de fazer tudo que me estressava, inclusive começar a observar o meu corpo e ouvir o meu corpo. Uma das coisas, por exemplo, foi correr. Eu corria no parque. Eu tive que parar de correr, porque eu comecei a sentir que as dores pioravam. As minhas costas doíam, era como se eu estivesse sendo pressionada. Quanto mais pressão e mais tensão a mulher tem, pior. Mais dor a mulher vai ter, mais dor, não só no período menstrual, né, no dia a dia. Então, assim, eu não conseguia mais viver com a dor. Então, eu comecei a fazer coisas que me ajudavam e que podem ajudar aí você do outro lado, que é tomar chá, tomar coisas quentes, fazer banho de banheira, banheira de água morna e quente. Pra mim, o HIIT funciona, que é o quente. Tem algumas mulheres que relatam que pra elas não funciona, que elas preferem coisas frias, mas pra mim não. Para mim tem que ser coisa quente e tem que colocar na região. Então, aqui tem um heat pack que a gente chama, que é como se fosse um negócio que a gente esquenta no micro-ondas e você coloca ao redor da sua barriga, e aí fica quentinho ali ao redor da sua barriga. Isso ajuda a diminuir a dor também. Eu tenho feito muita yoga, tem muitas coisas, muitos movimentos que a gente chama de asanas, que são essenciais para que o corpo da mulher relaxe, principalmente nessas regiões. E foi bem interessante, né? Porque parece que eu senti que eu ia precisar de alguma forma da yoga na minha vida. Eu fiz o curso de yoga, professor de yoga. Eu ainda não pratico, ainda não sou professora de yoga, mas eu acabei o curso, eu fiz 1 ano e meio de curso e eu nem imaginava o quanto isso ia me ajudar, porque quando eu parei de fazer academia, quando eu parei de fazer tudo que eu fazia, eu tirei tudo que eu podia tirar da minha rotina. Então, para melhorar a nossa qualidade de vida, para quem tem dor e vive em dor, ou vive com medicação por alguma doença crônica, o ideal é que a gente realmente tire coisas aí da to-do list, que é a lista do que fazer naquele dia. Quanto menos coisas tiver para você fazer, melhor. A respiração é muito importante.
principalmente esse respirar de uma forma mais profunda e ter pausas no seu dia. Então, para mim, foi o que está me ajudando muito. Eu tive que reaprender a respirar de uma forma mais profunda e eu coloquei agora um alarme, então o meu trabalho mudou. Eu tinha 7, 8 pacientes, eu atendi os brasileiros que moram fora do país que queriam melhorar inglês. Hoje eu não atendo mais que 2 pessoas no meu dia. Se for para mim, privado, eu não atendo mais do que 4 ou 5 clientes no total lá na clínica onde eu trabalho como fono. Eu parei de tentar fazer várias coisas que eu estava tentando fazer. Eu tinha vários objetivos de viajar para esse lugar, fazer um retiro e fazer isso e aquilo. Eu parei tudo, eu paralisei, eu dei uma pausa em tudo. Então, para aprender a lidar com a dor. E a yoga, a respiração, que é o mindfulness, tá me ajudando muito nisso. Você vai ver que independente de onde você tá, de qual religião você tem, todos os estudos eles mostram como a yoga, o movimento do corpo, o movimento de relaxamento, principalmente, é importante para mulheres que têm endometriose. É como se a nossa pelve, essa dor que eu sinto, eu descobri que é uma dor pélvica. E essa pelve, ela tá sempre inflamada. E tem um músculo ali na nossa pelve, bem na base da nossa pelve. Que esse músculo é como se esse músculo estivesse tenso, assim, e ele sempre ficasse tenso. E aí, como fica muito tenso, na hora que eu vou dormir eu tenho muita dor, eu comecei a ter bruxismo. Eu comecei a pressionar os meus dentes e morder tão forte que quando eu fui pro Brasil, a minha dentista falou: você tá tendo problemas para dormir, tá apertando os seus dentes, tá tendo apertamento e tal, dá pra ver que os seus dentes estão começando a craquejar. Então eu comecei a fazer o tratamento com a dentista, comecei, né, a usar a placa. Então, a endometriose é uma doença crônica que afeta todo o corpo. E agora, graças a nossa medicina, a nossa ciência, depois de muitos anos, a gente está começando a ouvir um pouquinho mais a China, a medicina chinesa, a medicina indiana, a medicina japonesa. Essas medicinas mais antigas, elas já traziam que tomar chá pode ajudar mulheres que têm muita dor no período menstrual ou não estando no período menstrual. Yoga, os movimentos. Então agora a gente já tem um pouco mais de prova científica de que a yoga realmente ajuda, de que a respiração realmente ajuda. Então, independente de onde você estiver, qual religião você for, independente das suas crenças, de como você cresceu, do seu background, é muito importante você saber que vai te ajudar você aprender a relaxar o seu corpo e ter menos coisas na sua lista, porque a sua qualidade de vida vai ser impactada. E aí, falando de comunicação, a minha comunicação foi muito impactada. Por quê? Porque eu comecei a sentir vergonha, eu não queria falar sobre isso, e aí eu ficava preocupada de passar aquela mensagem de vítima quando eu falava com algumas amigas. E eu pensava, eu não quero falar com as minhas amigas que eu, tipo, tô doente, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, que eu tenho aquilo, que eu descobri uma glândula grande no meu cérebro, que agora eu tô tratando, que eu tô vomitando todo dia, eu não posso dirigir. Então eu fiquei preocupada e não sabia como falar, nem com a minha família, sabe? E eu tenho tratamento psicológico, passo por terapia toda semana. A terapia foi essencial para mim nesses momentos agora de saber como conversar, como falar com as pessoas que vivem comigo, as pessoas que são e estão na minha vida, o que eu tenho, o que está acontecendo na minha vida, como eu estou passando por isso. E uma das coisas que eu fiz foi me afastar de muitas pessoas, porque é o que a gente faz. E aí tinha algumas amigas que vinham, me mandavam mensagem e falavam: Graça, tá bem, o que tá acontecendo? Me fala, eu tô vendo que você sumiu e tal. Me manda uma mensagem, pode me falar. Então eu comecei a me abrir para algumas amigas. E foi o que me ajudou muito. Então, ter uma comunidade, um network, alguma coisa que te ajude a falar sobre isso, e pessoas principalmente que não vão te fazer sentir pior. Porque tem pessoas que você vai falar com essa pessoa e a pessoa vai falar assim: não, mas você vai ficar boa. Não, mas vai melhorar. Não, mas não sei o quê. Não, isso é uma doença crônica. E não melhora. E mesmo depois da cirurgia, como as mulheres falaram ontem, mesmo depois da cirurgia, elas fizeram cirurgia 2, 3 vezes. E é pior, às vezes piora depois da cirurgia. E depois da cirurgia, a gente geralmente fica com fluxo sangue, de sair sangue por semanas. Então, assim,
É muito difícil explicar para quem não passa por isso, e é muito difícil explicar para as pessoas que não sabem e não têm conhecimento do que é endometriose. Que é realmente uma coisa que tá ali, tá presente, que a gente tem que aprender a lidar com ela da melhor forma. Então, se você tem uma amiga, se você tem um amigo, se você conhece alguém que tem endometriose, se fale com essa pessoa. E se essa pessoa cancelar um encontro ou não quiser te ver, não é pessoal, é porque provavelmente ela tá com muita dor. E com dor, se você já ficou doente e ficou com febre e você viu como seu corpo fica estranho, a gente fica inflamado e o nosso corpo fica estranho e a gente não tem vontade de falar, a gente não tem vontade de ter conversas difíceis, a gente não tem vontade, a gente não tem nem energia para fazer isso. Você tá mais ali na questão de sobrevivência. O nosso corpo tá todo interconectado. E aí, o que acontece muitas vezes é que a gente diminui a fala, diminui os amigos, diminui, se afasta das pessoas, porque a gente não sabe como falar. Então é muito importante você fazer terapia também para conseguir colocar para fora de alguma forma, fazer yoga, fazer a respiração. Então aqui são algumas dicas que você como amigo, como amiga, como alguém da sua família que sabe que tem alguém com endometriose, pode mandar esse podcast aqui, esse episódio para alguém, e falar, ó, ela deu algumas dicas, conversa com ela, se conecta com essa pessoa, se conecta com as pessoas que têm endometriose, porque a gente se ajuda. Quando você fala com alguém que te entende, é como se fosse assim, uau, ela tem a mesma coisa que eu. Ela, às vezes a gente acha que tá ficando louca, de tanta dor, a gente fala assim, não é possível que eu tô com dor de novo. Não é possível, tipo, meu período menstrual acabou ontem, antes de ontem, como que eu tô com dor? Esse nível de dor, tipo, eu tô com nível 8 de dor. Não é possível, gente. E aí você começa a se questionar se você realmente tá tendo essa dor. E o médico me falou que é dor. É dor. Não tem como inventar essa dor. Não é uma dor inventada. Só que a gente tenta mascarar. E é possível viver com dor e é possível diminuir a dor com o tempo fazendo tratamentos, fazendo terapia. Nesse encontro de ontem, por exemplo, uma coisa que eu não sabia, que eu aprendi nova para mim, foi que a acupuntura, agora tem estudos científicos que comprovam que a acupuntura, ela vai na face do músculo, a acupuntura é as agulhas, né? Não sei se vocês sabem, a medicina chinesa que usa. A agulha, se você coloca a agulha na face do lugar correto, ela ajuda, quando tira, ela ajuda a face, ajuda o músculo a relaxar. Então, por isso que tanta gente que tem endometriose tem, sim, uma melhora de qualidade de vida, tem menos dor. Com a acupuntura, por exemplo, eu nunca tentei. Eu tenho ido no quiroprata, eu tenho ido no fisioterapeuta pélvico. Então, assim, tem várias coisas que a gente pode fazer para tentar diminuir a dor e para levar essa dor aí no nível 2, no nível 3. Porque quando tá com essa dor nível 2, nível 3, tipo eu tô ontem e hoje, eu consigo conversar, eu consigo falar, eu consigo sair, eu fico super animada. É como se a dor nem estivesse ali, sabe? Porque quando eu faço coisas, eu saio e eu esqueço daquela dor. Então, sair de casa, principalmente quando você tá com dor menos de nível 5 ali, que não tá tão forte ainda, ajuda muito. Tem uma coisa que na Austrália se chama Nurofen, que é um medicamento tipo anti-inflamatório. Tomar ele quando você sente, tipo assim, eu tô sentindo que vou ficar menstruada, eu acho que vou ficar menstruada, tô sentindo uma dor muito forte, tá vindo, tá próximo já dos meus 20 dias, 25 dias, 28 dias de período de ciclo, toma o Nurofen por 2, 3 dias, toma 1 ou 2 por dia só. Mas toma, porque isso ajuda muito, porque aí a dor, ela vem mais tranquila, a menstruação começa mais tranquila, não começa com tanta dor que te impede de trabalhar, de falar, de pensar. Então, assim, dá pra fazer algumas coisas. Tem algumas ideias, tratamentos, coisas que a gente pode pensar e tentando e que vai ajudar a nossa vida a ficar com menos dor. E esse, pra mim, é a principal coisa, mas para algumas outras mulheres, vai ser ter filhos. E aí a mulher vai ter que investir em tomar hormônio, ir para uma clínica de fertilidade. Então, para mim, não é o caso. Eu não acho que eu quero ter filhos, principalmente agora, nessa questão da endometriose, até fazer essa cirurgia. Mas é um caso a se pensar. Conversar com seu parceiro, sua parceira, a mãe, o pai, pedir para parar de ter pressão também dessa questão de, ai, quando vai estar seu filhinho? E aí, vocês estão querendo ficar grávidos? E aí? Parar de fazer essa pergunta vai ajudar essa pessoa com endometriose também, porque ela vai sentir menos pressão.
tudo que deixar essa pessoa mais relaxada é ótimo, é positivo. Tudo que você faz que deixa essa pessoa mais nervosa, mais tensa, mais estressada, mais pressionada, vai piorar a dor, vai aumentar o nível que tá ali de dor, e essa pessoa provavelmente vai ficar doente, tem problemas de imunidade, muitas mulheres com endometriose. E assim, 80% tá lá, é cientificamente comprovado, 80% das mulheres que têm endometriose têm muitos problemas de saúde, problemas imunológicos. Por quê? Porque tem muita dor, a dor começa a deixar aquela pessoa mais fraca, o corpo dela mais fraco, ela já tem uma inflamação que tá acontecendo ali, então fica muito mais fácil de pegar coisas, de ficar doente e tal. Pra mim, quando eu tomava pílula anticoncepcional era assim, eu ficava doente constantemente, todo mês. Agora, depois que eu parei de tomar pílula anticoncepcional, eu tenho dor todo dia, todo mês. Mas eu não tenho mais essa questão da doença, eu parei de ficar doente. Eu tomo muitas vitaminas, coisas naturais, eu fui na naturopata, tem algumas coisas que eu tomo, uns óleos. Então eu tô tentando coisas diferentes para me ajudar. Então é isso que a gente tem que fazer. E tentar, experimentar. Eu não acreditava, por exemplo, em quirioprata. Eu nunca entendi por que as pessoas iam no quirioprata. E desde que eu comecei a ir, eu super mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Eu não dormia de noite mais do que 1 hora. Eu dormia 1 hora, acordava. Ficava 30, 40 minutos tendo que andar pela casa com dor. Aí eu ia dormir mais 1 hora, 1 hora e 20, 1 hora e meia, acordava com dor. Acordava porque a dor era tão forte que me acordava. E não precisava estar no meu período menstrual, tá, gente? É no dia a dia. E eu acordava, tinha que caminhar, tinha que andar, tinha que tomar uma água. Aí eu pensava assim, gente, será que eu preciso de mais água? Você começa a ficar meio paranoica. Porque você não sabe o que fazer pra ajudar aquilo. Então, depois que eu comecei a ir no quiroprata, mudou minha vida. Eu comecei a dormir pelo menos 4 horas por noite. Aí eu vou acordar, vou beber uma água, tô com dor, vou dar uma caminhada. E aí faço uns stretches, uns movimentos de exercício, de yoga. Aí volto, durmo mais umas 4 horas. E é isso. Então, assim, melhorou muito a minha qualidade de vida, principalmente vendo um chiroprata, que é uma coisa que eu mesma nem sabia o que que era, pra que que servia, nunca fui, nunca testei, nunca experimentei, mas pra dor crônica ajuda muito, melhorou muito a questão dos nervos também, da tensão. Então, essa é a minha experiência que eu queria compartilhar um pouco com você. Eu posso fazer um episódio falando um pouquinho mais sobre o que fazer, como eu tô lidando com isso. Tem algumas mulheres que tomam remédio frequentemente para dor. Eu não tô tomando frequentemente, eu tô tomando só no meu período menstrual, tô tentando ficar ali 7, 8 dias tomando esse remédio para dor e os outros dias tentando levar de forma natural. E por isso eu dei uma parada de tudo e eu parei de fazer tudo e eu senti que eu não queria mais falar, não queria mais me comunicar. Eu não tinha vontade. Não tinha vontade de falar, não tinha vontade de me comunicar, não tinha vontade de sair. E foi muito bom ir nesse encontro ontem e encontrar todas essas mulheres que relataram a mesma experiência que eu, as mesmas dificuldades, e como as pessoas sabem muito pouco sobre endometriose. Então, se eu postar alguma coisa sobre endometriose, eu não quero ouvir de vocês assim: ah, você vai melhorar, acredita em Deus, Deus vai te curar. Ah, não, melhoras. Logo mais você tá bem. Não, quando você fizer a cirurgia, você vai parar de ter dor. Gente, a endometriose é uma doença crônica. Não para de ter dor. A dor sempre vai estar ali, mesmo que for de uma forma leve. Então, assim, não fala melhoras. Fala assim, sinto muito que você tá passando por isso. Sinto muito que você tem endometriose. Tem alguma coisa que eu posso fazer pra te ajudar? Porque é isso que você poderia falar pra me ajudar. Falar que vai passar, que Deus vai me curar, que vai, não vai resolver o meu problema. Eu faço vários tipos de cura terapêutica, healing, né? Tem o Dr. Joe Dispenza, que eu fiz uma cura lá com as mulheres que são terapeutas dele, foi maravilhosa. Então, assim, eu acredito nas minhas próprias crenças e claro que eu vou tentar. É claro que eu acredito, é claro que eu tenho fé que depois da cirurgia as coisas vão melhorar. E vão melhorar por um tempo, provavelmente vão melhorar por um tempo. Então eu tô aprendendo ainda a viver com dor, então por isso que você vai ver que eu não tenho uma regularidade aqui. Eu vou sentir. Se aquele dia eu estiver sentindo de fazer o episódio, eu vou fazer. Se naquela semana eu estiver com muita dor, eu não vou fazer. E vai ser assim de agora em diante, porque é o que eu tenho que me priorizar e eu tenho que sentir como eu tô e ouvir meu corpo. Então essa é a minha experiência. Espero que traga um pouquinho de consciência aí sobre o que é endometriose, como foi a minha experiência.
E vai ser bom compartilhar, vai ser a primeira vez que eu tô compartilhando sobre isso. Eu fiquei 1 ano em silêncio depois de toda essa busca por esse diagnóstico, então tá sendo bem legal compartilhar com você. Se você tiver uma história parecida, similar, quiser vir aqui contar a sua história, quiser falar sobre endometriose, vamos falar, vamos comunicar, vamos colocar isso no mundo, para que os homens também aprendam, para que a família dessa pessoa aprenda como ajudar essa pessoa no momento que ela tá com dor. Então é muito importante a gente falar sobre isso, porque por muitos anos isso foi uma coisa meio que banida, ninguém fala sobre menstruação, ninguém fala sobre mulher com dor, não vai passar, toma um remedinho, e eu tomo remedinho e não passa. Não é brincadeira, e é uma coisa que a gente tem que falar sobre. Então, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se você tiver endometriose, que você vir aqui fazer um episódio comigo, me manda uma mensagem e eu vou estar aqui disponível pra gente falar e conversar um pouquinho sobre isso. Gratidão, até o próximo episódio.